Hallelujah. Stand together. Pedir para você se levantar, por favor. Jesus, we give glory to your name. Jesus, nós entregamos toda a glória ao teu Exalt you nome in this place. e te exaltamos neste lugar. You're a mighty God. Tu és Deus tremendo. You're a mighty God. Tu és Deus tremendo. We lift your name above every name. E exaltamos o seu nome acima de todo nome. In the name and authority of Jesus, we say, E no nome e na autoridade de Jesus every knee dizemos bow. que todo joelho se dobra. Every tongue confess. Toda língua confessa Jesus Christ is Lord. que Jesus Cristo é Senhor. In your name and authority we declare, No seu nome e na sua autoridade nós declaramos: arrive, kingdom of heaven. venha ao reino dos céus. Happen, will of God. Seja feita a vontade de Deus. In your name and authority I declare that you are Lord of this place. Pois no seu nome e na sua autoridade eu declaro que tu és Senhor deste lugar. Lord of this time. Senhor deste tempo. You are Lord of every person on this property. E tu és Senhor de cada pessoa nesta propriedade. Lord, I bless this place. Senhor, eu abençoo este lugar. I pray the original fires of Methodist revival will return. E eu oro para que o fogo original do avivamento metodista possa retornar In Brazil. no Brasil. Let that revival begin to rise up among the ranks of this Methodist army, we pray in Que este Jesus' avivamento name. possa começar a crescer entre os oficiais da Igreja Metodista no Let this Brasil. place prophesy that nations are open to leaders from Brazil. Que este lugar possa profetizar que as nações estão abertas para os líderes do Brasil. Let this purpose of this land filter into us like an IV. Que o propósito dessa terra possa se infiltrar dentro de nós, como uma transfusion. Yes. Into the very veins of our spirit. Nas veias do nosso espírito. That we are a nation. This is a nation Pois nós somos uma nação called to release chamada para liberar to the nations of the earth as nações da terra, in the name of Jesus. no nome de Jesus. Amen. Amém. Hallelujah. How many want to hear the word of the Lord today? Quantos querem ouvir a palavra do Senhor hoje? Hallelujah. You may be seated. Aleluia, podem sentar-se. I want to prophesy to some cities. Quero trazer uma palavra de profecia a algumas cidades. I woke up this morning, my eyes opened, and the Lord was staring me in the face. Eu abri hoje os meus olhos, o Senhor estava olhando diretamente no meu rosto. The Lord has been speaking to me, and the voice of the Lord has been thunder. O Senhor tem falado comigo e a voz do Senhor é como um trovão. Thunder. Como um trovão. God is thundering His word. E Deus está trovoando a sua palavra. Amen. Amém? The Lord immediately began to speak to me about Belo Horizonte. E imediatamente o Senhor começou a falar comigo a respeito de Belo Horizonte. If you're from there, please stand. Tem alguém aqui de Belo Horizonte? Levante-se, por If favor. you're from there, stand, Se please. você é de lá, levante-se. And every word I heard began with the letter R in English. E todas as palavras que eu ouvi do Senhor começou na minha língua com a palavra R. I woke up this morning and some strange bird was hooting some strange. Yeah. Hoje nós acordamos com um barulho de um pássaro estranho, um barulho estranho de um pássaro. You know what bird this is? Eu não tenho ideia que pássaro seja esse.
maybe quero. Quero. I want. I want. And immediately I woke up, the Lord said, I'm ringing the bell. Imediatamente, quando eu acordei, o Senhor disse: eu estou tocando o sino. And I will ring the bell to awaken Bello early. Eu tocarei o sino para um Belo Horizonte despertado mais cedo. Early. Mais cedo. For you will be one of the first to feel the shaking of revolutionary revival in this nation. Pois vocês serão um dos primeiros a receberem, a sentirem o tremor de um avivamento revolucionário que balançará essa nação. God is ringing the bell. E Deus está tocando o sino. Then I heard the Lord say, I'm going to roll you out. Depois eu ouvi o Senhor dizendo: eu vou fazer você rolar. I will roll you out of bed. Eu vou te retirar da cama. For you have become comfortable. Pois vocês se tornarão confortáveis. Or there are extra pillows in your bed. Porque tem muitos travesseiros em sua cama. Too comfortable. Vocês estão muito confortáveis. For a city that is called to produce missionaries. Para uma cidade que foi chamada para produzir God is missionários. rolling you out. Então Deus está te retirando dessa cama, te rolando para baixo. Then I heard the Lord say, I will resist you. Depois eu ouvi o Senhor dizendo: eu te resistirei. For he said, I resist the proud. Eu resistirei o orgulho, o orgulhoso. And God is breaking the power of pride off the city Bello. E Deus está quebrando o poder do orgulho da cidade de Belo Horizonte. For he said, I resist the proud, but I give grace to the humble. E o Senhor diz: eu resisto o orgulhoso, mas eu dou graça ao humilde. And I have stored a great grace. Eu tenho guardado uma grande graça, Just waiting apenas aguardando, for you to esperando humble yourselves. pelos humildes. It's ready Está pronto for an outpouring of grace para um derramamento de graça, when humility quando a humildade is released in the body. é liberada sobre o corpo. God will not humble you. Deus não vai humilhar você, You must humble yourself. você tem que se humilhar. Amen? Amém? Then fourth, I heard the Lord said, I will remove some lampsticks. Depois eu ouvi o Senhor, Some lampstand. e depois o Senhor falou: eu removerei algumas lâmpadas And some of your lights, e algumas de suas luzes, these are ministries within the city, que podemos entender como ministérios dentro da cidade, will be snuffed out. serão apagados. But do not fear. Mas não temam. Are you listening? Estão me ouvindo? A cleansing is coming. Pois uma purificação está chegando. A shaking is coming. Um tremor está chegando. Do not fear. Não temam. And then I heard fifthly, this R, begins with R E em quinto lugar, eu ouvi essa palavra também que começa com R em inglês. The Lord said, reap. O Senhor diz: colheita. For I will send forth harvesters into the harvest. Colha, porque eu enviarei os meus trabalhadores para a colheita. From Bello, De Belo Horizonte. a nation, or city, a city marked to release missionaries to nations. Uma cidade que foi marcada para liberar missionários às nações. I will send forth harvesters. Eu enviarei os meus trabalhadores. I'll roll you out and I will give you a heart to work. Eu te rolarei para fora e te darei um coração para a obra. And when you do go back to bed, E quando retornar à cama, you will be weary, você estará cansado, not comfortable. não confortável. For a season of work has come upon you, Pois uma estação de trabalho está sobre vocês. of labor. Uma estação de For you trabalho. have prayed, Lord of the harvest, Pois vocês têm orado: Senhor da colheita, send forth laborers. envie os seus trabalhadores. The season is upon you. E o tempo está sobre You vocês. receive this word, Vocês recebem essa palavra? carry it back. Levem-a de volta para o seu Amen. lugar. Is anyone here from Manaus? Tem alguém aqui de Manaus? It's all right if you're not. Não No tem one from problema, Manaus? mas eu tenho uma palavra para Manaus. No problem. We'll prophesy to Manaus. Nós vamos profetizar para Manaus, assim mesmo. Man is the first three letters. In English means man up. As primeiras três, a palavra que Deus deu para ele: homem, See? And it's the sense of homem, se levante. God raising Man up, levantem-se homens. macho man Homens fortes. in Manaus.
Hallelujah. For the Lord says in Manaus there's a great battle line drawn. Pois o Senhor disse que lá em Manaus existe uma grande linha de batalha que foi riscada For the very soul of Brazil. para o propósito do Brasil. Here will be a test of your courage E aqui será um teste para a sua coragem, to make a stand against the encroachments of hell. para se colocarem, se firmarem contra os ataques do inferno, Against the possessions of this nation contra os recursos dessa nação, that are marked for kingdom que purposes. são marcados para os propósitos do There will reino. be claims, there will be things enacted. How do you say legislated? Enacted? Enacted, like laws are enacted. Or, Not actual, they have done the laws already. no, things are coming. Okay. Some things have already been done, but Okay, so repeat the sentence for me. okay, good. One moment. Let me just read this. Claiming to protect the resources and the First Nations people. Então, levantem-se para proteger os recursos dos pioneiros dessa nação. Regulations will be enacted that will be used to enslave the people in the rest of the nation. E leis serão colocadas ou impostas para que possam aprisionar as pessoas. Setting legal precedents. You understand, president? The legal way? Yes. Okay. Setting É, legal precedents estabelecendo presidentes legalmente, for restrictions. mas para restrição. I don't know if you passed that okay, but Really? I No problem. just It's gonna translate take. what you said. But God will give you, Manaus, God will give you a voice Mas Deus lhe dará, Manaus lhe dará uma voz in Brasilia. lá em Brasília. There is a voice coming Existe uma voz que está chegando from the city of Manaus da cidade de Manaus to Brasilia. a Brasília. And he will give you a voice E lhe dará uma voz that is heard in heaven. que será ouvida no céu. The church in Manaus A igreja de Manaus will have a voice heard in heaven, terá uma voz que será ouvida no céu. and the city will have a voice sent and that will be heard in Brasilia. E a cidade terá uma voz que será ouvida em Brasília. Amen. Amém? Lord, we send that word. Senhor, nós enviamos essa palavra. Curitiba, is anybody here from Curitiba? Alguém aqui de Curitiba? Noah? Stand, please, if you're from Se você é de Curitiba, levante-se. Curitiba. Curitiba. But in English, cure means healing. E em inglês, se você usar a forma como eles leem a palavra Curitiba, eles falam Curitiba, que significa cura. Curitiba. And welcome, because Jacksonville, Florida, and Curitiba, Brazil, are sister cities. E politicamente, a cidade onde ele vive, em Jacksonville, é uma cidade irmã da cidade de Curitiba. Hello, you're my sisters. Vocês são minhas irmãs e meu irmão. You understand this? Yes. The Lord said, I will cure your bitterness O Senhor diz, eu curarei a sua amargura from false expectations. de expectativas falsas. For many of my people in Curitiba have felt the loss of things that were never really theirs in the first place. Por muitas pessoas de Curitiba sentiram a falta de coisas que nem estavam lá em primeiro lugar. And in some ways, in other words, Curitiba has missed or has lost its purpose. E de alguma forma Curitiba tem perdido o seu propósito. I'm going to refocus E o Senhor diz que Ele vai realinhar the church and the leaders on the true purpose and destiny of Curitiba. a igreja e os líderes no verdadeiro propósito e destino da cidade I de will restore your Curitiba. purpose. Eu restaurarei o seu propósito. Are you listening? Estão me ouvindo? But I will come to resist some leaders who have assumed, not prophesied, but have assumed what the city's destiny was. Mas eu virei para resistir a alguns líderes que têm assumido o que não é a realidade, mas assumido qual seja o propósito da cidade. For a season of repentance is before you. Pois uma estação de arrependimento está diante de And vocês. as you repent, Enquanto vocês se the arrependem, Lord said, I'm going to send fresh orders. o Senhor diz, eu enviarei novas ordens. And I will restore your true destiny. E restaurarei o seu destino verdadeiro. And this will remove the confusion E isso retirará toda a confusão and
bring together and create a new unity in the body of Christ. trazendo de novo e criando uma nova unidade no corpo de Cristo. And there will be a new unity E haverá uma nova unidade in the city of Curitiba. na cidade de Curitiba. Amen. Amém? Send that word to that city. Enviem essas palavras a essa cidade. Rio de Janeiro. If you're there, from there, please stand. Tem alguém do Rio de Janeiro aqui, por favor, se levante. Yesterday, as I was standing and praying toward the city, Ontem, quando eu estava em pé orando em direção à cidade, I heard the Lord speak this word from Isaiah chapter 43. eu vi o Senhor falando comigo desde Isaías no capítulo 43. It's a phrase É uma frase where he said, "Give up!" onde ele diz, deixa eu usar a palavra certa aqui, o Isaiah verse. 43:6, give up. Give them up. Yeah. Entregue-se ou entregue-os, desista. Do not hold them back. Não segure isso para si mesmo. And I saw that there was something holding down the purpose of God. Eu sentia que alguma coisa estava segurando, impedindo o propósito de But Deus. as I prophesied, I saw something let go. Mas enquanto eu profetizava, eu senti algo que, como se tivesse As the soltado. voice of God said, Enquanto a voz de Deus disse, "Give up! Let go! permita que deixe isso de lado. Release Libere what is mine." aquilo que é meu. The Lord says, surround the city. E o Senhor diz que circula a cidade, Do not dig a defense, não arme uma cerca ao redor, but surround the city on the offense. mas cerque a cidade, né, em ofensiva. For there are more with us than be with them. Pois existe mais em nós do que eles têm com eles. This was 2 Kings chapter 6. E nós lemos em 2 Reis, capítulo 6. You remember when Elisha was in the city Você se lembra quando Elias estava na cidade? and the enemy surrounded the city with his chariots? E os inimigos cercaram a cidade com as suas carruagens. They're receiving this word. Está recebendo essa palavra? And his servant of Elisha's servant said, E o servo de Elias disse, Elijah. E o servo de Eliseu disse o seguinte, não tem tradução. and Elisha said, "Lord, open his eyes." E Eliseu então disse, Senhor, abra os olhos Yesterday deles. standing, I looked down Ontem eu estava olhando para on the baixo, hills, lá naquelas montanhas, on the valley. no vale, I saw the Eu- chariots of the Lord. e eu pude ver as carruagens do Senhor. I saw the chariots. Eu vi as carruagens Of the Lord. do Senhor. Are you listening? Estão me ouvindo? I saw the chariots. Eu vi as carruagens do And the Senhor. Lord says, surround. E o Senhor diz, cerquem, This is a spiritual warfare intercession strategy. porque essa é uma estratégia de batalha, de intercessão de batalha espiritual. God said, I'm surrounding Rio de Janeiro. Mas o Senhor disse, eu estou cercando o Rio de Janeiro. And then I heard this word for Niterói. E eu vi uma palavra específica para Niterói, It's a play on words. que também é um jogo de palavras. In English, nit means something very small. E que em inglês, nit significa algo bem pequeno. But I heard a play on words. Nit or roar. Roar. E eu ouvi então esse jogo de palavras, nit a roar, que é bem pequeno, um rugido. A little roar Um pequeno rugido will come out of Niterói. sairá de Niterói. And the children of Niterói will roar. E as crianças de Niterói rugirão. And will raise a Hosanna choir. E levantarão como um coral de Hosana. God says, Deus diz, I will raise eu an Hosanna levantarei choir como um coral de Hosana. from the fatherless and forgotten. Daqueles que não têm pai e são esquecidos. I send the word Eu envio esta palavra to Rio de Janeiro. ao Rio de Janeiro. Amen. Amém? Amen. Hallelujah. You may be seated. Vocês podem sentar-se. To Brasilia, if you're from Brasilia, please stand. Se tem alguém de Brasília, eu peço que vocês se levantem. I heard the Lord say, look out. Eu vi o Senhor dizendo, Look out. olha lá, Look out. olha para lá. Do not look in. Não olhe para si, For the answer is out there. pois a resposta está lá. It's spread out all over this Ela nation. está espalhada ao redor dessa nação. It's not consolidated. Não está
in Brasilia. consolidada somente em So spread Brasília. out your tent. Por isso, espalhe, alarguem a sua tenda. This is influence. Isso significa influência. Influence. Influência. Spread out. Espalhem. Cover the whole nation. Cubram toda a nação. Build to the north. Construa para o norte. Build to the south. Construa para o sul. Spread out to the west. Espalhem-se para o oeste. And spread out the influence to the very perimeters of the nation. E espalhem essa influência para todo o perímetro da nação. And from there E desde lá, shall return. retornará uma onda Spread out. espalhada And a wave will return. e voltando com uma onda, An echo. como um eco, A return. um retorno Spread out. que é espalhado And from every place in this nation e de cada lugar dessa nação will return. haverá um retorno, A wave that flows back into Brasilia. como uma onda que vai fluir até Brasília. This will be hidden from your adversary, E isso estará escondido do seu who will not adversário, see this wave coming que não poderá ver esta onda chegando, until it is too late to stop it. até que seja muito tarde para impedi-la. Amen. Amém? For Brasilia is a city full of distraction. Pois Brasília é uma cidade cheia de distrações. For the strategy of politics is to create perception, not reality. Pois a estratégia da política é para trazer uma perception, Not reality. not deception. No, perception. Uma percepção, não uma realidade. Politics is based on perceptions of things, E a política ela é fundamentada na percepção das coisas not the reality of things. e não na realidade das Do coisas. not allow this stronghold Por to isso- grip your mind. Por isso, não permita que este impedimento tome conta da sua mente. For the work, God says, the work I will do outside the city. Pois o Senhor diz que a obra que eu farei no lado de fora da This cidade wave that's coming back e dessa onda que vai retornar will be a hammer será como um to martelo shape para moldar the bronze that is inside Brazil. o bronze que está dentro de Brasília. Do not try to be a honey that attracts flies, Não tente ser como o mel que atrai a abelha, but be, but be a source mas seja como uma fonte de envio to every area of the nation. a toda parte da nação. Look out, Olhe para fora, look out, olhe para fora, look out, olhe para fora. look out. You receive this word. Vocês recebem essa palavra? Amen, amen. Hallelujah. Thank you. You may be seated. Vocês podem sentar-se. Apostle, Apóstolo, I heard the Lord say, eu ouvi o Senhor dizendo: these are days when he will raise you as he did Joshua. que esses são dias como que o Senhor o levantará, assim como ele fez com Josué. From the very first time I saw you, Desde o primeiro momento que eu ouvi, I saw Joshua eu vi Josué in your face. no seu rosto. And the Lord is raising you. E o Senhor o levanta, The year 2010 will be a year of honor. e o ano 2010 será um ano de honra. I saw a crown Eu vi uma coroa come on your head. descendo sobre a sua It was cabeça, a crown of honor. uma coroa de honra. Receive it. Receba isso. Receive the honor. Receba essa honra. God has given you a heart Deus está lhe dando um coração and a head e uma cabeça that can receive honor que pode receber honra without puffing you up in pride. sem te deixar encher com orgulho. The honor has a purpose. A honra tem um propósito. Like Joshua, God is raising you up. Assim como Josué, ele está te levantando. Are you listening? Está me ouvindo? He's about to give you a Jericho. E ele está prestes a te entregar um Jericó. A first city. A primeira cidade. Are you listening? Está me ouvindo? A first city A primeira cidade. like Jericho. Assim como Jericó. And when this happens, E quando isso acontece, when the strategy comes, quando a estratégia chega, when the shofar sound, quando o chofar soa, when the shout tears down the walls, e quando o brato vem sobre as paredes, os muros, don't touch it. não toque. Like Jericho, Assim como Jericó. the first fruits As primícias are marked for destruction. são marcadas para destruição. Do not take for yourself nor allow anyone else Não pegue para si mesmo, nem permita que qualquer outra pessoa to take credit for this victory. assuma crédito por esta vitória. This has happened many times. Isso já tem acontecido muitas vezes.
when people have taken credit quando as pessoas tomam o crédito for the Jericho. por Jericó. Are you listening? Estão me ouvindo? And then they were unexpectedly vulnerable for Ai. E ficam então inesperadamente vulneráveis They were, vulneráveis. yeah, when they went to Ai, they were unexpected. The next city. Ok, desculpa, a cidade de Ai, ele está falando, ficam inesperadamente vulneráveis entrando em Ai. Amen? Amém? Don't touch it. Não toquem. Amen? But Jericho's coming. O Jericó está chegando. The first city. Primeira cidade. The first city. Primeira cidade. And the Lord says, prepare yourself, E o Senhor diz: prepare-se, because you are going to travel to nations. pois irá viajar às nações. They're going to say, E eles dirão, how did this happen? e você vai dizer: como isso pode acontecer? Come and teach us. As pessoas dirão: como isso pode acontecer? Venha e nos ensine. Well, this is a nation that has been taught Pois esta é uma nação que tem sido ensinada and had an open heart for many teachers. e tem um coração aberto para muitos But mestres. now is the season for you Mas agora chegou o tempo para você. who have been taught Tem sido ensinado also to teach. também para ensinar. The door of Asia is opening to you. A porta da Ásia está aberta para você. Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. King Kong in Hong Kong. The door of Asia. Millions. No, billions of people. Bilhões de pessoas. God is na creating a Ásia. model here. Deus está criando um modelo aqui, And they need it in India and China. o qual eles precisam na Índia e na China. Amen? Amém? And the Lord says you've been a target for the anointing. E o Senhor diz: você tem sido um alvo para a unção, And you're a target for the enemy. mas você também é alvo para o inimigo. And the Lord said, I'm assigning new intercessors to surround you. E o Senhor diz: eu estou enviando novos intercessores para te cercar. Not that the ones you have are no good. Não que você não tenha bons intercessores hoje, Reinforcement. mas para reforço Who que can está chegando. pray at an international apostolic level. Que podem orar num nível apostólico internacional. Amen? Amém? Hallelujah. God is establishing you. Deus está te estabelecendo, He is establishing you. te estabelecendo. And I prophesy to you, E eu profetizo a você: money's coming. o dinheiro está chegando. God is going to secure you. Deus vai te dar segurança. Money's coming. O dinheiro está chegando. Eagles. Águias. As águias trarão. These are American coins with the eagle on. Essas aqui são moedas americanas com uma águia. And God is going to bring the funds that are wings to carry you. E Deus vai trazer os fundos que essas asas trarão To the places He is sending. aos lugares onde Ele te enviará. Amen? I love you, brother. Eu te amo, querido. I covenant with you. Eu tenho aliança contigo. Are you listening? Está me ouvindo? I covenant with you. Eu me alianço contigo. Amen? I'm so at home with this group. Eu fico tão em casa entre vocês. My dear friend over here last night came to me and said, "You're crazy." O meu querido amigo ali chegou para mim ontem e falou: você é louco. I know. Eu falei: eu sei. So is everybody else. Assim todos vocês. You're all crazy. É um monte de louco aqui. Cheer up. It's going to get worse. Mas alegrem-se que vai piorar. Yeah? 2010 is coming. O ano de 2010 está chegando. It's a year of sending. É um ano de enviar. Are you listening? Estão me entendendo? Matthew 10, Mateus 10, Luke 10. Lucas 10. Jesus sends the disciples. Jesus envia os seus discípulos. Here we are saying, let the roar of the gospel of the kingdom. Aqui nós estamos dizendo a respeito do rugido do evangelho do reino. Jesus sent them two by two into cities where He was coming Himself. Jesus enviava as pessoas duas a duas para as cidades onde ele mesmo estaria. It is so Eventualmente. important that we be strategic in these times. E é muito importante que possamos agir estrategicamente nesses tempos. Jesus already knows where He's going, Jesus já sabe onde ele irá, but He is sending
Mas ele tem enviado, está enviando ahead of him pessoas antes dele, to prepare the way. para prepararem o caminho. This is the spirit and power of Elijah Este é o espírito e poder de Elias, to prepare the atmosphere. para preparar a We atmosfera. have authority to change atmosphere. Nós temos autoridade para transformar uma atmosfera. Amen. Amém? I say we have authority Eu digo que nós temos autoridade to change atmospheres para transformar as atmosferas, because we are responsible porque nós somos responsáveis wherever you walk. por onde nós andamos. When you walk in, Quando você entra, you're responsible for the atmosphere você é responsável por essa atmosfera. and you have authority. E você tem autoridade Change the atmosphere para transformar a atmosfera with your mouth. com a sua boca. Amen. Amém? You know what I'm saying? Sabe o que eu estou dizendo? Are you listening? Vocês estão me ouvindo? Amen. You see, in every one of these 12 regions, there's a gate city. Sabe, em cada uma dessas 12 regiões existe ali uma cidade que é uma porta, um portal. You will know the gate city. E você reconhecerá uma cidade que é uma But porta, um you portal. must also know the character of that gate city. E você também precisa conhecer o caráter dessa cidade portal. Every gate has a character about it. Cada portal tem um caráter por si mesmo. And the strategy matches the character. E a estratégia vai se igualar ao caráter. In the same way you would know the character of each one of the 12 sons of Jacob. Da mesma forma que você reconhece o caráter de cada um dos filhos de Jacó, dos 12 filhos de Jacó. You would know the order of the march of the 12 tribes when they would rise up to travel. E você conhece a ordem das tribos quando elas marcham para se levantar. God will reveal not only the gate, Deus revelará não somente a porta, but the character of the gate. mas também o caráter da And porta. this is the clue or the key to understanding the strategy. Isso é como a chave para o entendimento dessa You will be estratégia. surprised. E você vai ficar surpreso. I'm prophesying E eu estou profetizando a You will be vocês. surprised. Vocês ficarão surpresos. who God raises up. Quem Deus poderá levantar? The most unlikely As pessoas mais incomuns. people. Unlikely people As pessoas mais incomuns. from unlikely places De lugares os mais incomuns. doing unlikely things Fazendo coisas mais incomuns. at unlikely times. Num tempo incomum. You're going to be surprised Você vai ficar surpreso. because Elijahs are coming. Porque muitos Elias estão chegando. Davids are coming. Davis estão chegando. Gideons are coming. Gideões estão chegando. And even Apostle Pauls are coming. E muitos apóstolos Paulo estão chegando. That is, the last people Isso significa o último povo you thought God would choose. que você imaginava que Deus poderia escolher. Like Saul, Assim como Saul, the last person a última pessoa anybody thought. que é Saul of Tarsus. Yeah, Saul of Tarsus. Yeah. Ok, não, Saulo. Not Saul, não Saul. Saulo. Ok, I was talking about the king. Eu quero ter certeza que eu estou passando certo. They're like the apostle who was Saul of Tarsus, who persecuted the church. Como Saulo de Tarso que perseguia a igreja. And even when Ananias the prophet was sent to pray for him, E mesmo quando Ananias, o profeta, foi enviado para orar por ele. the prophet said, O Lord, profeta disse: don't you know who that is? Senhor, o senhor não sabe quem é ele? Yeah, God was like, Como se Deus não soubesse. yeah, God's like, I know who that is. Deus diz: eu sei quem ele é. He's a chosen vessel. Ele é um vaso escolhido. Go prophesy. Vai e profetiza. You're going to be surprised. E você vai ficar surpreso. Like David. Assim como Davi, When Samuel came to anoint a new king, quando Samuel veio para ungir um novo rei. his own father did not think he should stand up. O seu próprio pai não achava que ele deveria se alinhar ali. Jesse said, didn't even call David. Jessé nem chamou Davi. He said he can't even be on the list, surely, of being a king. Ele não podia nem estar na lista para se tornar um rei. Amen. Unlikely. Pessoas incomuns, na Like verdade. Gideon, Como Gideão, inesperadas, when the né? angel of the Lord came to him. Quando o anjo do Senhor veio a ele. Oh, great man of valor. Oh, homem valente. He was hiding down in a threshing floor, in a hole in the ground, E ele estava lá tentando cavar um buraco para se esconder, afraid a Midianite might see him. com medo que os midianitas pudessem enxergá-lo. God said, mighty man of Ele courage. disse: homem, grande homem de coragem.
the last person. A última pessoa. You'll be surprised. Você vai ficar surpreso. Or Elijah, the Tishbite. Elijah. Ou Elias o Tisbita, From Tishbe. de Tisbe. Where's that? Onde é isso? Nobody knows. Ninguém sabe. Nobody knows. Ninguém sabe. He's a nobody from nowhere. Ele era um João ninguém de nenhum lugar. But the hand of God is going to come upon Elijah's. Mas a mão de Deus virá sobre Elias. And you will be surprised. E vocês ficarão surpresos. Totally unexpected. Their lives will be altered. Que inesperadamente as vidas dessas pessoas serão alteradas. And their preparation accelerated. E a preparação delas acelerada. Are you listening now? Estão entendendo? And these new leaders E estes novos líderes will be injected into the mixture serão como que injetados dentro desta mistura of what is now. daquilo que acontece agora, And will change the entire mixture. que fará com que toda a mistura possa ser transformada. Are you ready for change? Estão prontos para a transformação? For God said, I will blend them in. I will blend them in. Pois Deus diz que eu os misturarei. I will blend them in. Eu os misturarei. And where once there was a very flammable mixture, E onde havia antes uma mistura que era inflamável, new leaders are coming. novos líderes estão chegando. Cuidado. Cuidado. I will blend them in. And what Deus was once os flammable misturará. O que antes era flamável, will now be explosive. agora vai se tornar explosível. Pow! An explosion is coming Então, uma explosão está chegando to regions of this nation. a regiões dessa nação. Are you ready? Estão prontos? Say yes. Diga sim. The enemy's strategy is to bring terror in the night. Qual é a estratégia do inimigo? É trazer terror durante a This noite. is because God is about to do things in the darkness. É porque Deus está prestes a fazer coisas nas trevas, na escuridão. You heard the roar in the darkness. Vocês ouviram o rugido na escuridão aqui. Remember, Vocês se lembram? the roar in the darkness. Vocês se lembram do rugido na escuridão? The roar in the darkness. O rugido na escuridão. Do not be afraid of the darkness. Não tenha medo do escuro, da Release escuridão. the roar of God Apenas libere o rugido de in Deus the darkness. nas And trevas. do not be a victim of spiritual terrorism. E não se torne vítima de terrorismo espiritual. Amen. Amém? Amen. You receive that word. Você recebe esta palavra? In Isaiah chapter 21, briefly, Rapidamente, aqui em Isaías capítulo 21. God is giving new, I'm going very quickly here. E eu vou fazer isso bem rapidamente com vocês aqui. So listen quickly. Então, ouça rapidamente. God is giving fresh assignments. Deus está dando novas missões. Seasoned intercessors are receiving a watchman anointing. Intercessores deste tempo estão recebendo a unção do sentinela, do vigia. A watchman anointing comes because God moves you into a different position. E a unção do sentinela vem porque Deus o coloca numa nova posição, So that you can have a new perspective. para que você possa ter então uma nova perspectiva. It is important that you not only have a new intercession, but that you have new intercessors. É importante que você não tenha apenas nova intercessão, mas que também tenha novos intercessores. God is not standing still. Pois Deus não está parado. He's moving on with his strategy for the nation. Ele está se movendo com uma estratégia para a nação. And in this season, many intercessors will be repositioned in the spirit. E neste tempo, novos intercessores serão recolocados, reposicionados numa nova estação, A new spiritual perspective. numa nova perspectiva, Opening your vision abrindo a sua visão, until your peripheral vision, até que você possa ter a sua visão periférica, the scope of what you can see, toda a amplitude daquilo que você pode ver has been broadened. tem sido alargada. This watchman anointing Esta unção do sentinela, do is vigia, a positioning for a new perspective. ela está posicionando para que tenhamos uma nova perspectiva. If you move your head, Se você move a sua cabeça, you can almost see completely around. você quase consegue ver completamente ao redor de si. If you utilize your entire peripheral vision. Se você se aproveita de toda a sua visão periférica. God said, I don't want my people caught by surprise. E Deus diz, eu não quero que o meu povo seja pego de surpresa. I want to share my secrets. Eu quero compartilhar com eles o meu I segredo. want to share my secrets. Eu quero compartilhar com eles o meu I segredo.
to segredo. share my secrets. Eu quero compartilhar com eles o I meu wish somebody segredo. listen. Eu queria que alguém pudesse ouvir. I want to share my secrets. Eu quero compartilhar com eles o meu I want to segredo. trust you with my Eu quero secrets. confiar vocês com os meus segredos. Not to entertain you, Não para entretê-los, but to give you strategy for your mas intercession. para lhes dar estratégias para a sua intercessão. God said, I'm going to give you panoramic vision. Deus diz que eu lhes darei uma visão panorâmica. For many times, my people, the Lord says, Pois por muito tempo o meu povo, diz o Senhor, have been caught off guard. tem sido pego de surpresa. They didn't see it coming. Não perceberam chegando And now they're alguma playing coisa. catch up all the time. E eles então tem que sempre ficar correndo atrás. The enemy's ahead, O inimigo está à frente and we're running after. e nós estamos correndo atrás dele. This must change. Mas isso tem que mudar. Now, Agora, in Brazil, aqui no Brasil, by the repositioning pelo intercessors reposicionamento dos in watchman intercessores positions, e das posições dos sentinelas, opening the eyes. abrindo os olhos. This is especially the anointing of the eagle. E isso é especialmente a unção da águia, Eagle eyes. com os olhos de águia, Eagle eyes. com os olhos de águia. Are you listening? Vocês estão me entendendo? In July, the Lord visited me Em julho o Senhor me visitou on this subject, a respeito deste assunto. and He gave me a dream. Ele me deu um sonho. In the dream, I saw beautiful eagles, E naquele sonho eu via águias muito belas, very large, bem largas, grandes. and they had gold head. We call it the golden eagle E nós chamamos de águia dourada. in Estados Unidos. And of course, these beautiful eagles do not have. They're called bald eagles. They have no hair. E é claro que essas águias são chamadas, a gente chama diferente, né? Eles são carecas, né? Bald eagles. Como nós chamamos? Careca mesmo, calvas, né? Águias calvas? Eu não conhecia. Go ahead. Parecem com você. In the dream, I saw several of these beautiful, beautiful eagles, E naquele sonho eu vi várias daquelas águias de cabeça dourada. and I could see their eyes. Eu podia ver os olhos delas. And in the dream, there was someone there like an athletic trainer, E naquele sonho tinha alguém lá como um treinador de esporte. and they had a big bottle of supplements. E tinha com ele tipo uma garrafa de suplemento. Supplements. You know, Yeah, go ahead. and he was to the eagles like a trainer of these champion eagles. E como treinador daquelas águias campeãs, He was pouring out the supplement and giving it to the eagles. ele dava então aqueles suprimentos e derramava e dava às águias. Listen, I want you to get this. Eu quero que você entenda bem isso. And I saw the eyes of the eagles E eu pude ver os olhos daquelas were águias. dull, E eles estavam meio nublados, because the supplement was a deception. porque aquele suprimento era um engano. It was man's effort to open the eyes of the eagles. E era como o esforço humano para tentar abrir a visão das águias. But it was limiting Mas estava limitando the vision. a visão. And in the dream, E naquele sonho, I walked up to this man, this trainer. eu andei e fui em direção àquele treinador. And I'm a very gentle person. Eu sou uma pessoa muito gentil. So I slapped it. Então eu bati nele. I hit that bottle on the ground and it broke, and all the supplements went out. E eu bati naquela vasilha com suplemento e aquilo espalhou-se. And I heard the voice of the Lord. E eu ouvi a voz do Senhor. He said, I'm opening the eyes E ele disse, eu estou abrindo os olhos of the eagles. das águias. And I saw their eyes get sharp and clear. Então eu pude ver os olhos daquelas águias se tornando mais limpo e purificado. First of all, they could see at great distances. E elas começavam a ver então uma distância muito longe. See details at great distances. E vendo distância no espaço. So watch your prophetic experiences. Então preste atenção às suas experiências proféticas. Some things you have seen that are close, you may now see things that are coming from afar. Pois algumas coisas que vocês têm visto que está só de perto, agora vocês poderão ver que está mais You'll longe. see it clearly. Vocês poderão ver mais You'll claramente. see it first. Vocês poderão ver antecipadamente. But understand now, Mas entendam,
that it may take longer for it to arrive because you can see further. Que pode demorar a chegar só porque vocês podem ver mais longe. And don't be discouraged in your intercession. E não fiquem desencorajados em suas intercessões. You'll feel like it's taking a long time. Porque você pode sentir que está demorando muito. But that's because God's shown you further ahead. Mas isso é só porque Deus está te mostrando mais adiante. Are you hearing this word? Está entendendo essa palavra? Secondly, the eyesight of the eagle was like a microscope. Em segundo lugar, a visão da águia é como um microscópio See tiny things. para ver coisas muito, muito pequenas, Details. com detalhes, Details. com detalhes, Details. detalhes, Details. detalhes, Details. detalhes, Details. Details. detalhes, com Details. Are you listening? detalhes. Está me ouvindo? I'm Detalhes. prophesying to the Estou profetizando a você, intercessors in this aos nation. intercessores dessa nação. Details. Detalhes, Details. detalhes, Details. com detalhes. For God is sharpening the eyes of the eagle. Pois Deus está afiando a visão das And águias. He is positioning you E Ele está posicionando você with a greater perspective. com uma perspectiva muito maior. A watchman's assignment is very serious. A missão do sentinela é uma missão muito séria. Usually a watchman has a shofar. Geralmente, um sentinela tem um chofar, Because he needs to see what's coming porque ele precisa ver aquilo que está por vir and warn the people. e avisar as pessoas. There are some warnings coming. Existem algumas advertências chegando. Amen. Amém? But that's not all. Mas isso não é tudo. For the watchman can also be posted Pois o vigia, esse sentinela, ele também pode estar posicionado when the battle's on quando a batalha está em meio à batalha, to give the report para trazer um relatório of how the battle is going. de como está indo a batalha. And this is critical to the generals. E isso é muito importante para os generais, porque se receberão do suprimento, Troops and ammunition pois suprirão as suas tropas com nova munição and provision e provisão at the right places, the strategic places. nos lugares estratégicos, nos lugares certos. Are you listening? Estão me And entendendo? the watchman's the first one to see the messenger E come. o vigia é o primeiro que vê aquela mensagem chegando. Hey, here he comes. Olha, lá vem. How beautiful are the feet Como são belos os pés on the mountains nas of montanhas those who come to bring good tidings. daqueles que vêm trazer boas novas. This is the sense of that scripture. Este é o entendimento daquela passagem. Amen. Amém? Now, in Isaiah chapter 21, Agora lá em Isaías capítulo 21, verse 6, this is what the Lord says to me. no versículo 6, veja o que o Senhor me diz. Go post a lookout and have him report what he sees. Vá, coloque um vigia de prontidão para que anuncie tudo. Sees chariots or teams of horses, riders on donkeys, riders on camels. Let him be alert, fully alert. Tudo o que se aproximar, quando ele vir carros com parelhas de cavalos, homens montados em jumentos ou em camelos, fica alerta, bem alerta. Are you listening? Está me ouvindo? There's so much here I don't have time to explain what chariots, horses, donkeys, and camels all represent. Nós não temos tempo para explicar tudo o que esses jumentos, cavalos, camelos significam. But each one of those things represents something prophetically. Mas cada uma dessas coisas representa algo But he profeticamente. says, post a lookout. E quando ele diz assim, preparem-se fiquem de prontidão, Do it on purpose. faça de propósito. And when God spoke this to me in July, E quando Deus falou isso comigo em julho, I immediately cleared a place in my calendar and had a conference at my home base. imediatamente eu arrumei um espaço no meu calendário e tive uma conferência na própria igreja. And I grabbed some intercessors by the lapels E eu agarrei alguns intercessores pelo colarinho and I set them in new places as a watchman. e os estabeleci, reposicionei como vigias. Because it was the strategy of God that had to be set in place now. Pois era uma estratégia de Deus que tinha que ser colocada no seu próprio lugar agora. God is serious. Deus está falando sério God is in a hurry. e Deus está com pressa. And he says to the watchman, be alert, be fully alert. E ele fala para o vigia que ele esteja sempre alerta. Amen. Amém? The strategy of the watchman, or the enemy against the watchman, A estratégia do inimigo contra o vigia is to distract your attention. é para distrair a sua atenção. I've learned this lesson the hard way. Eu tenho aprendido essa lição de uma forma muito difícil. While I'm in
the nations, enquanto eu estou nas nações, God speaks to me about my home Deus base. fala comigo a respeito da minha base lá em casa. When I'm in my home base, Quando eu estou lá na minha igreja, God speaks to me about the nations. Deus fala comigo a respeito das nações. And so the enemy, Então o inimigo, when I'm in the nations, quando eu estou nas nações, I get emails. eu recebo e-mails. And the email is like, the whole world is falling apart. O mundo está sendo destruído. Tragedies everywhere. Tragédias em todos os lugares. If you don't come home soon, there'll be nothing left. Se você não voltar logo, não vai sobrar nada. It's all a lie. É tudo uma mentira. I say it's all a lie. Eu digo, é tudo uma mentira. I said, God called me to the nations. Deus me chamou às nações. He'll have to take care of the home base. Então ele vai ter que cuidar da nossa base. You know what I said? Sabe o que eu digo? I said, if that's all it takes to kill it, let it die. Eu digo, se é isso que vai precisar morrer, então deixa morrer. Yeah, I said, if that's all it takes to kill it, just Se, let it se é die. isso que vai ter que acontecer, então deixa que morra tudo. Amen? Well, I wish I had time. Galeon, first time on the runway in Rio de Janeiro. Pela primeira vez, descendo no Galeão, no Rio de Janeiro, I got on the plane, and estava I lá, had an aisle seat. e eu tinha um espaço no corredor, So I could stretch my legs. para que eu pudesse então esticar as minhas pernas. Well, when I came, someone was sitting in my seat. Mas quando eu cheguei, alguém estava sentado no meu lugar. And I don't like to sit by the window. E eu não gosto de sentar na janela. And I started to say, get up. Então God said, no. eu Shut up. comecei a dizer, levante-se, mas Deus falou, não, fica quieto. You ever heard God say, shut up? Você já ouviu Deus falar, cala a boca? I have. Eu já. And so I just went and sat by the window. Então eu fui e sentei lá na janela. And the storm was out on the bay in Rio de Janeiro. E tinha então uma tempestade lá na Baía da Guanabara. I looked out the window and I saw a double rainbow. E eu vi então pela janela que tinha lá um arco-íris duplo. Two bows. 2 arcos. There, you understand? Entendem? And when I saw the colors were so brilliant. E eu vi aquelas cores, elas eram tão brilhantes. Wow, it was beautiful. E era muito bonito. And then the rainbow came up to my window. Daí um daqueles raios veio em direção à minha janela. Um daqueles arco-íris veio em direção à minha janela. I knew I was having a vision then. E eu sabia que eu estava tendo uma visão ali. I got my Bible, my notebook out. Daí já peguei logo o meu caderno de anotações. Every good intercessor and prophetic person has a notebook. Todo bom intercessor e pessoa profética tem o seu caderno de Write down anotações. what God says. Escreve tudo aquilo que Deus te If diz. you will value the word of the Lord, Se você vai dar valor à palavra de Deus, number one, He'll speak to you more. em primeiro lugar, Ele vai falar mais com você. And number two, as you write it down, you discover that you heard more than you Em realized. segundo lugar, enquanto você escreve, você vai perceber que você ouviu mais daquilo que você tomou conta. Can you say amen? Pode dizer amém? I always have a notebook. Eu sempre tenho um caderno de And I knew anotações. God was speaking to me. E eu sabia que Deus estava falando And comigo. the rainbow was right there at the window. Então aquele arco-íris estava bem ali na janela. So colorful, so Tão beautiful. colorido, tão vivo. And the voice of the Lord began to speak to me. E a voz do Senhor começou a falar comigo. I'm making covenant with you. Eu estou fazendo uma aliança contigo. As I did with Noah. Assim como eu fiz com Noé. I have 3 sons. Eu tenho 3 filhos. Noah had 3 sons. Noé tinha 3 filhos. God said, E Deus disse, if you will do what I have called you to do, se você fizer aquilo para o qual eu te chamei, I will save your 3 sons and their wives. eu salvarei os seus filhos e as suas mulheres. 2 of them are not even married. 2 nem são casados ainda. If you will do what I called you to Se do. você fizer aquilo para o qual eu te chamei. That was in January. Aquilo foi em janeiro. In March or April, I was in Bovista. Mas em março eu estava em Boa Vista. I got a call E eu recebi uma from my ligação oldest son, John Michael. do meu filho mais velho, John The Michael. connection was very bad, E aquela ligação estava muito ruim. and he had to tell me 3 times. E ele teve que me falar 3 vezes. Dad, Papai, they say I have leukemia. eu tenho leucemia. Took 3 days to get back. Demorou 3 dias para retornarmos. It was in the morning when I got the call. Eu recebi aquela ligação pela manhã.
God was moving powerfully in Boa Vista. E Deus estava se movendo poderosamente em Boa Vista. I told the pastor, the apostle of the Eu, house, eu avisei ao apóstolo da casa, o pastor de lá, and he began to weep with me e ele começou junto comigo a chorar, and my wife. e também com a minha mulher. And he said, of course, E ele disse, claro, you're excused from é ministry. claro que você pode sair e parar de ministrar. I said, no, I will minister this last night tonight Eu falei, não, eu ainda vou ministrar hoje à noite, because God told me porque Deus me falou if I would do what he called me to do, que se eu fizesse aquilo que Ele me chamou para fazer, he would take care Ele cuidaria of my children. dos meus filhos. And so I preached that night. Então eu preguei aquela noite, The power of God came in the e place. o poder de Deus veio sobre aquele All lugar. the children are so wonderful. Foi muito maravilhoso que todas aquelas All the criancinhas de lá. adults are laid out. All, the floor is covered with adults. E o chão estava cheio de adultos, All the children are standing out worshiping. e as crianças estavam lá em pé adorando ao Never Senhor. forget. Eu nunca me esqueço daquele dia. And they all started running toward me, E todas vieram correndo em minha direção. standing out in the center. Eu estava bem no centro, Concrete floor, all the chairs are stacked up. e aquele chão de cimento, e estava tudo cheio. The children all came running. E as crianças vieram correndo. They grabbed hold of my leg, E elas agarravam a minha perna, hold of my pants, agarravam a minha calça, put their hands on me colocavam suas mãos em mim, because they wanted the same anointing. porque elas queriam a mesma unção. And God just fell on the children. E Deus também desceu sobre aquelas crianças. And then the floor was filled with children. E aquele chão então também ficou This cheio de nation crianças. Essa nação Is going to experience what this woman who's been prophesying to vai you today. experimentar o que esta mulher tem profetizado a vocês Are you hoje. listening? Estão me It's ouvindo? coming. Está chegando. It's coming. Está chegando. It's coming. Está chegando. God said, you'll do what I called you to do. I'll Eu disse, se take care você fizer aquilo que eu te chamei para fazer, eu vou tomar conta of what you leave behind. daquilo que você deixa. Cannot allow the enemy to distract you from your position. Você não pode permitir que o inimigo te distraia da sua posição, do seu He posicionamento. wants you to look back. Ele quer que você olhe para trás. And if you look back, E se você olhar para trás, you'll miss something. você vai perder algo. Because he will try to distract you at the most strategic moment. Porque ele vai tentar distrair você no momento mais estratégico. Amém? Amém? When I got back home, my son, we were there, came in. 3 hours later, my son died. Quando eu voltei para casa, nós chegamos lá e 3 horas depois o meu filho morreu. I watched him turn blue. Eu o vi ficando azul. His eyes bugged out. Os olhos dele arregalados His neck was swollen up like this. e o seu pescoço então tinha inchado grande. My boy. Meu filho. I went across the hall, E eu fui do outro lado do corredor. sat down. Eu sentei-me. All the family, no one in the family speaks in tongues but me. Ninguém na minha família falava, a não ser eu e minha mulher, falava em línguas. I didn't care. Mas eu não liguei para aquilo. I was praying in tongues. Eu comecei a orar em The línguas. door opened and a woman came in. E a porta abriu e uma mulher veio. She came in and sat down. E ela veio e sentou-se. I don't know who she was. Eu não sabia quem ela era. She didn't work at the hospital. Ela não trabalhava no hospital. I've never seen her again. E eu nunca a vi She novamente. came in and sat down. Ela veio e sentou-se ao meu lado. And all she said, E tudo que ela disse, Jehovah Rapha. Jeová Rafa. And at that moment, my son's wife fainted on the ground. E naquele momento a mulher do meu filho estava deitada no chão, desmaiada no chão. They were calling his number over the intercom. E eles estavam chamando o número dele pela intercomunicador. I said, Father, Eu disse, pai, I lift John Michael up to you. eu coloco o John Michael em tuas mãos. I put him in your hand. Eu coloco em tuas mãos. You promised me. O Senhor me prometeu. And at that moment, E naquele momento, my son's heart began to beat again. o coração do meu filho começou a bater novamente. And today he is completely healed. E hoje ele está completamente curado. Preaching the gospel. Pregando o evangelho. Hallelujah. They said his brain won't be any good. E eles falavam, o cérebro dele não vai ficar Then they bom. said, oh, his lungs won't be any good. Depois eles disseram, não, os pulmões deles não vão mais Then funcionar. he said, his digestion won't be any good. Eles falavam, não, todo o sistema digestivo não ficará bom. His eyes won't be any good. Os olhos deles não vão ficar And bons. then they said, his liver is damaged O forever. fígado está com problemas para His sempre. kidneys won't work. O seu fígado não vai funcionar, o seu rim não vai funcionar. Just recently, my son had an examination by the best doctors in America.
Mas recentemente o meu filho fez um exame pelos melhores médicos dos Estados for Unidos, people who have this condition that he had. por pessoas que tiveram esse mesmo problema que ele teve. And his brain and his lungs and his kidneys and his liver and his digestion E todo o seu cérebro, o seu pulmão, o seu fígado e sua digestão is better now than it was before he was está sick. melhor agora do que antes, quando ele ficou doente. Amen? Amen. He had some problems before. Ele teve alguns problemas antes, Gone. mas já se foram. He had some problems with his liver before. Ele teve problemas com o seu fígado também, Gone. mas He's desapareceram. better now. Ele está melhor agora. God said to me, Deus me disse, do what I told you to do. faça aquilo que eu disse para você fazer. I'll take care of your home base. E eu tomarei cuidado da sua Don't be base. distracted. Não fique distraído. Now look at verse 8. E veja no versículo 8. It's very interesting. É muito importante. Very interesting. Verse 8. No versículo 8 é muito importante. For here in the oldest manuscripts Porque aqui nos manuscritos mais antigos that we have of the scripture, que nós temos das Escrituras, your version says, and the lookout shouted. a sua versão diz assim no versículo 8: Então o vigia gritou. But there's a footnote. Mas existe uma anotação lá embaixo, So em algumas interesting. Bíblias, So que é muito interesting. importante. The oldest manuscripts say this. Nos manuscritos mais antigos diz o seguinte, Are you listening? quero que você ouça bem. The oldest manuscripts here say, Os manuscritos mais antigos dizem, here's the lookout. aqui está, And he says, stay alert, stay diz, alert. fica alerta, fica alerta. And when the lookout begins to speak, E quando aquele vigia começa a falar, the oldest manuscripts say this. o manuscrito mais antigo diz o seguinte: And the lion roared. E o leão rugiu. Right here. Está aqui. There's a footnote in this scripture. Nessa Bíblia aqui, tem uma anotação lá embaixo. That the lookout Que o vigia roared like a lion. rugiu como um leão. Isn't that interesting? Não é interessante isso? And the Lord says, E o Senhor diz, those who have been positioned, aqueles que têm sido posicionados, those who are responsible, aqueles que são are going to be responsáveis, like lions posted serão como leões que são in posicionados strategic places em lugares at estratégicos, strategic times. num tempo estratégico. Are you listening? Está me ouvindo? There's strategy before you. Existe uma estratégia diante de It says, você. the lion roared, day after day, my Lord, I stand at the watchtower. Então, o leão rugiu dia após dia, meu Senhor. I wish I had time to explain the prophetic significance of the chariot and the team of horses in verse 9. Então, deixa eu só ler aqui. Dia após dia, meu Senhor, eu fico na torre das sentinelas. Ele está dizendo que gostaria de ter tempo para poder explicar a respeito da carruagem. But the announcement that a lion is roaring Mas este anúncio de que o leão está rugindo is the news he has received. é a respeito da notícia que ele havia recebido, da boa nova que ele havia recebido, Babylon has fallen, de que Babilônia havia sido and its destruída. idols are shattered on the ground. E os seus ídolos estavam despedaçados pelo chão. A great breakthrough is coming to this nation. Um grande rompimento está chegando a essa nação. A great glory is being released in this nation. E uma glória muito grande está sendo liberada sobre essa nação. The message the Lord has given me for Brazil this trip A mensagem que o Senhor tem me dado ao Brasil nessa viagem is this is the season of your burning bush. é a respeito deste tempo da sarça ardente. Quickly. E rapidamente, When Moses saw the burning bush, quando Moisés viu aquela sarça ardente, he turned ele voltou-se and he left the sheep e ele deixou as ovelhas to observe the manifestation of the glory of God. para observar a manifestação da glória de God Deus. said, I'm about to manifest my glory in Brazil E Deus diz, eu estou prestes a manifestar da minha glória no Brasil, for a purpose. para um propósito. For a purpose. Para um propósito. The first purpose of this manifestation E o primeiro propósito dessa manifestação is to get your attention. é chamar a sua atenção. And the church in Brazil is going to come to attention E a igreja do Brasil, ela será chamada à atenção, because of the manifestation of the glory of God. em virtude da manifestação da glória de Deus. Amen. Amém? Our attention will be upon him. A nossa atenção, o nosso foco será para Ele. Amen. Amém? Our attention
We'll be focused on him and we'll understand he's been here all the time. Nós focalizaremos a nossa atenção nele e perceberemos que ele está aqui durante todo o tempo. And the manifestation of his glory will focus our attention on the change of season that has come to the nation. E a manifestação da glória do Senhor vai chamar a nossa atenção para a mudança de estação, mudança de tempo que está caindo sobre a nação. And once Moses saw the burning bush and turned, E uma vez que Moisés viu aquela sarça ardente e voltou-se, he came toward it ele veio to observe. na direção daquilo para observar. Ele foi em direção para observar. And the second purpose of the manifestation of the glory is to focus. E o segundo propósito da manifestação de Deus é para focalizar a nossa atenção. Specialization is coming. E uma especialização está God chegando. is reprioritizing. E Deus está colocando novamente as prioridades em ordem The body of Christ in Brazil do corpo de Cristo no Brasil, to focus on purpose para focalizar nos propósitos, because the new season is here. pois o novo tempo é chegado. He's going to focus our resources and our people and the energies of the Spirit. E Ele vai focalizar os nossos recursos no povo e na energia do Espírito. Amen? Amém? The focus causes us to bring everything into what God is doing here and now. E quando nós focalizamos, nós levamos tudo exatamente para olhar aquilo que Deus está fazendo aqui e agora. And the paradox of the apostolic and prophetic foundations being reestablished E o paradoxo do profético do fundamento apostólico está sendo reestabelecido. the paradox is this. O paradoxo é o seguinte: God is giving us men and women of unusual spiritual power and authority. Deus está nos dando homens e mulheres que têm um poder espiritual inesperados. And you would think these leaders would gain more and more control, more and more control. E você acha que esses líderes vão conseguir mais e mais controles? But the reality is this. Mas a realidade é a seguinte: Apostolic and prophetic foundations os fundamentos apostólicos e proféticos allow Jesus to be more involved in his church than ever. permitem apenas que Jesus esteja ainda mais envolvido no mover profético. Amen. Let me say it again. E eu quero repetir isso a você. Apostolic and prophetic foundations allow Jesus to be more involved in his church than ever before. Os fundamentos apostólicos e proféticos permitem que Jesus esteja ainda mais envolvido In the fullness of time, na plenitude do tempo, by the fullness of the Spirit, pela plenitude do Espírito. we're about to see the fullness Nós of the estamos church. prestes a ver a plenitude da igreja. The greatest sermons are yet to be preached. Os maiores sermões ainda estão prestes a serem greatest miracles are about pregados. to happen. Os maiores milagres estão ainda por The acontecer. transfer of wealth from the wicked to the righteous is about to occur. A transferência do ímpio para o justo está prestes a The acontecer. greatest worship songs are about to be written. As maiores músicas de adoração estão para ser There is escritas. coming Pois está chegando a move of God grande mover de Deus, like none you've ever seen. como você nunca pôde And ver. your eyes will see it. Mas os seus olhos verão, And your ears will hear e os it. seus ouvidos ouvirão, And you will experience e vocês the experimentarão manifestation of the glory a manifestação da glória for a purpose. para um propósito. The third reason the burning bush comes E a terceira razão que a sarça ardente vem is for a new anointing. é para uma nova unção. Not a fresh anointing, but a new anointing. Não uma unção refrescante, mas uma nova unção. I close with this. E eu quero terminar com isso. There's been a shift in the nations. Existe uma mudança nas nações. Brazil has moved into a place of international leadership. E o Brasil tem se colocado numa posição de liderança internacional. And there are mantles available for this nation. E existem mantos que estão disponíveis para esta nação. Mantles available. Mantos que estão I'm disponíveis. saying new anointings. Estou falando de nova unção, novas unções. New anointings Novas unções, that you've not experienced before. as quais você ainda não experimentou. Don't be satisfied. Não fique satisfeito, with the way contente things are. com a forma como as coisas estão Be hoje. like Elisha, Mas seja como Eliseu, who said to Elijah, que disse para Elias: I will not leave you. eu não te I deixarei. will not leave you. Eu não te deixarei. I will not leave you. Eu não te deixarei. I will not leave Eu you. não te deixarei. I will not leave Eu you. não te I deixarei. will not leave you Eu não te deixarei until I get the mantle até que eu receba o for manto my generation. para a minha geração. Amen? Amém?
Amen? For one generation declares, shouts, roars the works of God to the next generation. Uma geração declara, ruge as declarações de Deus para a próxima geração. Amen? Amém? God is bringing the generation together. Deus está trazendo, juntando as gerações. Strictly speaking, the generation are all the people alive at a given time. I'm sorry. Strictly speaking, a generation is all the people who are alive at a given A geração que nós estamos falando é toda aquela pessoa que está viva no tempo. time. There are people here with white hair and gray hair. Existem pessoas aqui com cabelos brancos, cabelos acinzentados, And no hair. e gente sem cabelo. And the best days of your life start now. Mas os melhores dias da sua vida começam agora. Amen? I felt that. Eu senti isso. Did you feel that? Você sentiu isso? Did you receive it? Você recebeu? But the Lord is encouraging some Annas here. Pois o Senhor está encorajando algumas Anas aqui. For He promised you, Pois Ele tem you prometido would not die que você não till morreria your eyes até que os seus olhos saw. pudessem ver. You would not die Você não morreria until your arms até que com seus braços embrace the promise. pudessem abraçar a The promessa. time O tempo is now. é agora. Amen. Now, last night I missed some ladies. I didn't get to pray for you. Ontem à noite eu não pude orar por algumas mulheres. It's all Marcos' fault. Tudo culpa do Marcos. And I will pray for you because I said I would. Mas eu quero orar com vocês. You just come over here someplace. and Então eu Apostle, queria que vocês ficassem em algum lugar aqui I wanna pray depois. for these people. E nós queremos orar por vocês. One young man said he wanted to receive an anointing so he could see angels. Um jovem falou comigo que ele queria receber uma unção porque ele quer ver anjos. My word for you is that God is going to position you where you can see. E a minha palavra para você é que Deus pode te reposicionar onde você poderá vê-los. Amen? Amém? God does this. Pois Deus faz isso. And He will position you where you can see. E Ele pode te posicionar, reposicionar para que você possa vê-los. Amen? Amém? It's been awesome to be with you. Tem sido tremendo estar com vocês. It's God's timing. É o tempo de Deus. But I'll tell you this before we go. Mas eu quero dizer isso antes de sair Don't daqui. stop receiving because you're still receiving. Não parem de receber porque vocês continuam a You're receber. still receiving. Vocês continuam a And you may receber. not even know what you've received Talvez você nem tenha conhecimento do tanto que recebeu, until you get in position. até que você seja posicionado. Then the roar Então o rugido will be released. vai ser liberado. Amen. Amém? Thank you, brother. Vamos abençoar a vida dele. Mais uma vez, levante-se, por favor. O Marcos também, por favor. Oh, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor está derramando sobre nossa nação. Nós entendemos agora quão forte é o teu propósito, Senhor. Começamos a compreender isso ainda mais nesse novo tempo que estamos aqui, Pai. No começo dessa nova estação, nessa etapa nova que o Senhor nos trouxe. Obrigado por todas essas sementes, por essas águas, por esse óleo, por esse fogo, pelo teu rugido em nós. Obrigado, Senhor. Nós nos sentimos renovados, fortalecidos e queremos agora liberar sobre esta nação americana e sobre, Pai, o teu profeta, teu apóstolo, a tua bênção, Pai. Eles recebam 1000 vezes mais para essa hora na sua nação, Pai. Em nome de Jesus, muitas águias, muitos leões sendo ativados lá também.
a sua base, as bases proféticas, apostólicas dos Estados Unidos, recebam agora dessa montanha. Nós abençoamos os Estados Unidos, a Austrália, nós abençoamos essas nações que nasceram em Sião. Oh Deus, agora, Senhor, agora libera anjos para essas nações, libera restituição, livramentos, um novo posicionamento da igreja. Agora, Senhor, agora, Pai, concordamos como igreja, e as riquezas do Senhor, as fontes do Senhor, os poços do Senhor, sejam desentupidos lá. E aquilo que vai acontecer aqui, tem um reflexo lá, Senhor. Os trabalhadores daqui têm um grande amor e gratidão por essas nações, Pai. Em nome de Jesus, nós não pararemos de orar por eles. Nós temos uma aliança de intercessão renovada agora. Em nome de Jesus, vamos lutar com eles. Vamos lutar pelas causas de Sião. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua família nas nações. Pela tua família, pela tua riqueza, pela tua economia que anda no meio das nações, através da tua família. Nós selamos o que recebemos agora e agradecemos e declaramos restituição em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amados, tem uma pauta aqui, uma pauta não, uma agenda, que gostaríamos só de passar rapidamente para vocês os principais eventos. Nós vamos estar juntos na escola profética do Chuck Pierce agora. Antes que ele passe de 2010, eu queria dizer para o grupo do Rio de Janeiro, a diretoria da transformação vai estar no dia 1 e 2 de dezembro na igreja do Joaquim José. Eu gostaria muito que todos os representantes do Rio estivessem ali, porque queremos ouvir o que Deus está fazendo nas regiões sobre transformação. Amém? Eu quero ver todos vocês lá, viu? Obrigada, irmãos. É que eu estou saindo já. Tchau. Deus abençoe. Então, rapidamente, em fevereiro, isso vai estar no site brasildejoelhos.com.br, disponível, gente. A Santa Convocação, 120 horas de adoração, do dia 12 ao dia 16. 25 do 2 a 1, do 3 a... É um tempo de compaixão, a festa de Purim. Separe essa na agenda, é um tempo de compaixão aí. Março. Vocês vão receber isso depois. 16 a 18, nós vamos ter o profético em Brasília, mas temos antes compaixão e ensino. É um tempo para compartilhar novamente essas coisas, mas só que a partir de Brasília, distribuindo aqueles que puderem ir a Brasília para esse tempo, para um tempo também do Jubileu de Brasília, que vai ser em março, mas é uma preparação antes. 16 a 18, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Brasília vão receber o Chuck Pierce e a doutora Neuza, o Congresso Profético em São Paulo. Essa data é muito importante aí. 29 a 6 do 4, o jejum de purificação, pães sem fermento e a Páscoa hebraica, né? Em abril, 6 é o jejum de purificação também. Dia 6 é um tempo de jejum para a nação. Termina o jejum, aliás. O maio, 1º de maio, todos nós, todas as torres, adorando nos lugares altos, procurando os montes que o Senhor vai mostrar, os lugares altos da nação para a gente adorar. 18 a 20, Pentecostes, festa de Pentecostes. Nós temos também primeiros dias de maio, nós temos a expedição. A expedição é uma expedição de reconciliação, que vocês vão receber informações para orar.
30 de maio, a caminhada de oração, e o 31 de maio, o Dia Mundial de Oração. É um encerramento que vai ser lá na África, né? É o último dia, o último ano dessa celebração. Muito importante orarmos, vocês também vão receber pauta a respeito disso. Em junho, são dias 3, 12... Estão me ouvindo, amados? Estão ouvindo? 3, 12, 13 e 24, dias de intercessão, que são datas do catolicismo, são datas que nós devemos orar mais especificamente. Julho, Congresso de Guerra, 22 a 25. Marquem isso, 22 a 25, em São Paulo, o Congresso Anual da Rede de Guerra, da doutora Neuza. Dia 27, Gerando a Colheita. Agosto. Dia 15 é um dia de intercessão, dia ligado à Rainha do Céu. 7 e 8, Festa das Trombetas. 8 a 18, Jejum pela Nação. 18, Yom Kippur, a festa de reconciliação. 22, dia de reconciliação. 22 a 29, Festa dos Tabernáculos. Outubro, 31 do 10 a 2 do 11, Celebrando a Vida, um tempo também, um altar de adoração ao Senhor nesse feriado, que é o dia de mortos. Nós estamos estabelecendo um dia de adoração e liberação de vida. 18 a 21, Conferência Brado dos Leões. Marca essa data, o nosso novo encontro do ano que vem. Nós não temos ainda a cidade onde o Senhor vai nos levar, mas 18 a 21, Brado dos Leões, de novo, compaixão. É um final de semana, viu? Não vai ser mais no meio da semana, mas no final de semana. Compaixão, intercessão e profético. De 1 a 9, Festa das Luzes. Essa é a nossa agenda, amados. Ela vai estar disponível no Brasil de Joelhos, e o nosso meio de comunicação é o site Brasil de Joelhos. Mandem informações pelo contato @Brasil de Joelhos. Muito obrigado a todos.